Fala galera, tudo bem? Começamos agora mais um Sinfaz Podcast. Estamos recebendo Luiz Ricardo aqui na Sinfaz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, bom dia. Um bom dia também a todos que estão nos assistindo, nos escutando. E estou muito feliz e honrado, né, de estar aqui na Sinfaz, aqui com essa entrevista, com essa conversa, né, que nós vamos ter agora. Espero que seja proveitosa de alguma forma e que uma mensagem positiva alcance pessoas que precisam de uma mensagem positiva, né? Legal. Luiz, a gente estava batendo um papo antes aqui e... Fazenda Rio Grande. Quanto tempo de Fazenda Rio Grande já? Eu já te conheço já dessa onda do rock and roll, né? A gente sempre toca aí, mas quanto tempo já de Fazenda Rio Grande, Luiz? Rapaz, assim, aproximadamente, tá? Uns 13 anos. Eu vim para cá. E eu vim para cá foi porque, na verdade, foi uma busca de um local para morar, né? Onde, na época, fosse mais acessível, financeiramente até. E foi uma aposta, até vou dizer assim, inteligente, porque realmente o imóvel que eu tenho hoje, ele valorizou muito. A Fazenda Rio Grande é uma das cidades que mais cresce, né, nos últimos anos no Paraná, né? Então, foi uma cidade que está prosperando nesse sentido. Precisa, claro, a gente sabe, de investimentos maiores para crescer mais. A gente está sentindo isso que agora, que chegou numa fase de crescimento que parou um pouquinho numa estagnação agora, né? Uhum. Mas acredito que vai dar uma virada, que a gente vai continuar crescendo. Mas foi um imóvel que valorizou muito. E eu paguei a metade do valor do imóvel igual em Curitiba. Então, as pessoas às vezes ficam com crenças, né, sobre os lugares, e é engraçado, né? Talvez você já tenha vivido isso, e quem mora em Fazenda Rio Grande já tenha vivido isso. Onde você mora? Em Fazenda Rio Grande. E a pessoa já te olha meio torto, Fazenda Rio Grande. Rapaz, Fazenda Rio Grande é uma cidade boa, melhor que até umas cidades que você de repente conhece e acha que não... Que é melhor que Fazenda. Então, vai lá, conheça, é uma cidade boa. E eu mesmo, eu lembro que quando eu fiz essa busca do imóvel, eu também tinha essa crença. Fazenda Rio Grande foi o último lugar que eu procurei. Eu morava em Curitiba, há muitos anos morei em Curitiba, nasci ali em Curitiba e morei no bairro Xaxim, minha vida toda praticamente. E eu procurei em São José dos Pinhais, eu procurei em Araucária, eu procurei em Colombo, eu procurei em Campo Largo. Eu falei, tá bom, vamos procurar em Fazenda agora, né? É engraçado, né? Então, assim, mudem. Eu sei que muita gente, inclusive, que mora em Fazenda, às vezes tem essa crença, né? Foi chamado em Fazenda, queria morar em Curitiba. Mude isso. Você tem que ser feliz no lugar que você está. É você que cria o ambiente, o lugar que você está. Sim. Não fique esperando que o lugar te dê tudo. Você construa o lugar. Então, eu vim para cá, mais ou menos há 13 anos. Estou construindo, né? Estou construindo. Hoje, inclusive, estamos aí com a nossa empresa, com o nosso instituto, que faz parte dessa construção. Então, você decide. Então, se você decidir hoje construir uma cidade melhor, a cidade que você quer, você consegue. Você vai conseguir transformar o ambiente. Legal, Luiz. Conta um pouquinho para nós, então, do teu trabalho. Eu hoje trabalho com treinamentos de expansão de consciência. O que é isso, Luiz? É um nome complexo, né? Às vezes, para alguém imaginar o que é isso, né? O que é uma expansão de consciência? Por exemplo, quando você aprende algo novo e diferente, que de repente você... Uau, que bacana isso que eu aprendi agora. Nós estávamos falando agora há pouco, né, de música, né? Vamos supor que você aprendeu a tocar um instrumento, está aprendendo alguma coisa nova. Mexer com software, qualquer coisa que você esteja aprendendo. Você, nesse momento, você está adquirindo conhecimentos. O seu cérebro está fazendo novas conexões neurais que formam as suas memórias sobre esse conhecimento. Você está tendo uma expansão da sua memória e da sua consciência. Mas isso acontece de uma maneira muito mais forte, muito mais poderosa, quando tem emoção envolvida. E você já deve ter ouvido, né, Gustavo, que o ser humano é racional. Você já ouviu? Sim, sim. O ser humano é racional. Será que o ser humano é racional? Vou dizer uma coisa para vocês. O ser humano é de 90% a 95% emocional. Instintivo, né? Emocional. Instintos estão ligados às emoções. Nós temos aí estudos científicos e um deles apontam 4 emoções básicas no ser humano, que 2 delas estão ligadas ao instinto mais primitivo,
ao cérebro límbico que nós falamos, o reptiliano. Então nós temos lá a emoção da raiva e a emoção do medo. São as emoções mais primitivas que nós temos. E por que elas se formaram primeiro no nosso cérebro? Estão lá no fundo da nossa raiz. Porque numa época totalmente adversa, cheio de animais selvagens, o que a gente precisava ter muito forte? A raiva para lutar, para combater tanto os animais quanto os inimigos, e também o medo, para ter inteligência de, na hora certa, fugir ou de não se envolver em confusões em lugares perigosos. Imagine você numa savana, um leão. Qual que é a atitude mais inteligente que você deveria ter? Correr, sem pensar. Por isso, uma outra coisa que acontece com essas emoções básicas, não só a raiva e o medo, nós temos também a alegria, também temos. Né? Então, nós temos que ter a consciência de que elas vão vir, independente da vontade. Você não controla emoções. Os sentimentos, logo após as emoções, você consegue controlar, consegue racionalizar sobre eles. Mas por que as emoções não são controláveis? E isso é uma forma inteligente da nossa mente funcionar. Justamente pelo que eu falei. Imagine numa savana, aparecer um leão e, de repente... Peraí, deixa eu pensar se vale a pena eu correr. Deixa eu fazer um cálculo aqui, matemático, físico aqui. A velocidade que eu corro, o leão corre. Não, até a tua emoção, o teu instinto vai levar você a correr, agir rapidamente. Independente de você pensar ou não. Você vai correr, vai fugir, vai chorar. A emoção vem. E é importante deixá-la acontecer, inclusive. E isso é inteligente do nosso cérebro, porque o leão aparece e você, sem pensar, a primeira coisa que você faz, corre. E é a atitude mais inteligente que o ser humano pode ter. Então, não vai controlar a emoção. Você vai fazer uma gestão, sim, das emoções. Aí sim você pega, senti medo. Agora, eu não estou numa savana, não é um leão. Tá, já percebi, né? Deu tempo, já racionalizei o medo. Agora, esse medo é um medo real ou um medo imaginário? Por exemplo, muita gente tem medo de falar em público, né? É um medo... E, aliás, engraçado, né, isso, porque algumas pessoas preferem morrer do que falar em público. Se eu subir lá, eu morro. Inclusive, tem gente que fala assim, mas isso é um medo real? Te causa perigo de vida, de verdade? Não. É um medo que daí chamamos de medo imaginário. Está dentro da mente da pessoa, da cabeça. Provavelmente ela teve alguma história, algum trauma, ou vários nãos que fizeram com que ela se tornasse um adulto incapaz, talvez, de chegar lá na frente das pessoas, de acreditar nele mesmo. Mas eu vou dizer que isso é um medo imaginário. Só existe na tua mente. Então, a partir desse momento, que sentido faz você ter medo de subir no palco? Luiz, mas as pessoas vão me julgar. Desculpa aí. Sempre as pessoas vão te julgar a todo momento. Sempre. Querendo ou não, as pessoas saiu de casa, estão te julgando. Ixi, a tua roupa, o teu jeito de andar, os seus olhos, ou a sua falta de cabelo, ou o seu cabelo, vão estar sempre julgando. Agora você vai deixar os julgamentos determinar quem você vai ser? Parece que é o passatempo preferido, né, do ser humano. Esses reality shows, esses concursos. Você vê na TV, concurso de quem canta melhor, isso aí é tudo julgamento. Né? A gente senta na frente, né, Gustavinho? A gente senta na frente da TV e vai assistir um The Voice da vida, né? E o que você fica fazendo assistindo um The Voice? Qual que é a primeira coisa que você pensa? Você julga, a pessoa canta bem, a outra canta melhor. Canta bem ou canta mal? Essa música acho que não... Não, acho que não vai virar cadeira porque ela está... Sabe? Então... O ser humano gosta muito disso, julgar. De ficar julgando. E até quem tem medo de ser julgado, senta no sofazinho de casa... Já está se julgando também. E está julgando. Está se auto-julgando. Está se auto-julgando. Mas sabe, é outra coisa. É natural da mente humana o julgamento. E faz parte do sistema de defesa também. Assim como o medo que eu estava falando. Então, a pessoa é má porque está julgando. Não, é natural do ser humano. O ser humano vai julgar porque faz parte do sistema de análise dele de perigo. Então, ele analisa o perigo. E aí, claro, pessoas vão ser mais julgadoras ou menos julgadoras. Mas eu diria uma coisa que é um exercício, inclusive um exercício que eu faço muito hoje, até eu desenvolver a consciência sobre isso. E por isso é importante entender a consciência sobre o julgamento e que é natural do ser humano.
Você não vai deixar de julgar. Eu vou parar de julgar. Você vai julgar e nem para de julgar. Você tem que julgar, justamente para não se envolver em situações de risco, porque faz parte do teu sistema de defesa, de reconhecimento do ambiente e tudo mais. Então, é natural. Vai vir, assim como a emoção vai vir naturalmente, porque faz parte do medo. Então, o julgamento vem um pouco pelo medo também. Vem por outras coisas depois associadas conforme a mente da pessoa se desenvolveu, o ambiente que ela viveu se desenvolveu. Mas é interessante porque aí as pessoas criticam também quem está julgando. Mas não, tá certo, julgue mesmo. Julgue. Só que assim, a maldade por trás de um julgamento e o que você fala, porque agora você entendeu que é natural do ser humano julgar, né? Você vai julgar, eu vou julgar. É muito natural. É Às natural, vezes você chegou no teu trabalho, você já vai ali pro Gustavinho, hoje tá com o tênis limpinho, né? Então, você fica olhando faz assim, parte, faz parte. Você fica julgando, o cérebro automaticamente, a todo momento, você está julgando quase que sem coisa. Querer, né? Vamos dizer assim, que sem você... É totalmente natural. Instintivo. Né? É por isso que eu estou falando, é natural. Então, não é um mal, não é errado. O ser humano julga, faz parte. Assim como o medo e a raiva que eu estava falando, faz parte. O que temos que controlar é a verbalização após racionalizar sobre o que estamos julgando. Porque, beleza, julguei. Olhei, tá bom, lá o tênis do Gustavinho tá sujo, como você está falando. Tá sujo, deixa eu ver, Gustavinho, se tá sujo. Tem que escolher a melhor forma de você. Agora, se for o caso. Faz sentido. Tá chovendo hoje, por exemplo. É natural, de certa forma, que esteja sujo. Pisou numa poça de água, ele sujou, né? Não é que a pessoa é relaxada, mas qual que é o julgamento que às vezes vem por trás? Né? É relaxado. Mas assim, pense antes de verbalizar, porque é importante você, julguei, tá bom, fico para mim, falo para a pessoa, faz sentido eu falar para a pessoa, tá chovendo, tá o tênis sujo, faz sentido eu falar para ele, teu tênis está sujo. Ele já deve ter visto. E se ele não viu, não vai fazer muita diferença também, porque se bobear, ele vai sair de novo lá fora, vai sujar de novo, porque tá chovendo, tem poça de lama, com água suja, vai sujar. Ou seja, faz sentido esse julgamento? Até que ponto esse julgamento vai elevar a pessoa para um estado melhor? Porque o julgamento ruim, e quando você verbaliza o julgamento ruim, é aquele que abaixa o estado emocional da pessoa para ela cair num estado de tristeza, por exemplo. E às vezes levar a um estado de depressão também, de tanto que a pessoa é julgada e a pessoa não sabe assimilar aquilo de uma forma positiva. Porque quando te julgam, por exemplo, não sei, você está usando uma jaqueta da Adidas, eu não sei se é original, mas e daí? Vou ter que ficar te julgando se você comprou, mas não é original, não está, de repente, lá favorecendo a pirataria, e vou estar julgando coisas, e vou estar te falando uma coisa assim, né? Não estou falando que ninguém entende errado, não estou falando que é pirata a jaqueta dele, mas eu só estou dando um exemplo. Não sei como é que você adivinhou. Só estou dando um exemplo, né? Mas assim, aí você vai julgar, e faz sentido você falar algumas coisas e ficar criticando a pessoa, até que ponto aquilo ali vai levar. Agora, a maneira, às vezes, faz até sentido você falar, mas a maneira que você vai colocar aquilo para a pessoa pode ser ofensivo ou pode ajudar. Toda a diferença. Agora, claro, se a pessoa tiver uma coisa que nós ensinamos no nosso instituto, que nós aplicamos nos nossos treinamentos para desenvolver inteligência emocional, as críticas vão vir. Vão ser duras ou não, vão ser construtivas ou não, mas a pessoa sempre vai ter a capacidade de transformar aquilo de forma positiva. Nós temos uma premissa da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é tudo são resultados. E tudo pode, sim, ser positivo, mesmo os resultados que você não gostou tanto, que não eram os que você queria ter. Você aprende. E eu sempre falo do Thomas Edison, inventor da lâmpada, né? Que ele diz lá, nossa, eu descobri milhares de maneiras de não se fazer uma lâmpada. Ele errou milhares de vezes, mas ele trouxe isso de uma forma positiva. Eu sei que assim não funciona, então eu já não faço assim mais, eu faço do outro jeito. Então esse erro foi positivo, me ajudou. Como você enxerga teus erros hoje? Só como algo ruim, negativo, que te deixa para baixo? Ou você tira uma lição? Poxa vida, eu fiz isso. Por que isso não deu certo? Porque eu fiz assim. Então agora já sei que assim não é legal, dá para me fazer diferente e daí vai dar certo. Olha que bom, esse erro fez eu aprender. Então mude o significado dos erros. Todo mundo erra, ser humano erra. Perfeição não existe. Inclusive, uma das coisas que algumas pessoas falam que você só vai estar perfeito quando aquele medidor de batimento cardíaco estiver
reto, na horizontal assim. Só está satisfeito quem tá no cemitério. Aí não tem mais falha. Enquanto você tiver com aquele medidor de batimento cardíaco para cima e para baixo, vai ter erros no processo, mas como você enxerga o erro? Como algo que você te ajudou a aprender mais, evoluir, ou como algo que simplesmente te deixa para baixo, triste? Aí foi uma palestra que eu fiz, inclusive, ontem no Teatro Municipal, o poder das escolhas. E aí eu digo, né, para as pessoas, o que você escolhe? Ser triste ou ser feliz? Ser rico ou ser pobre? Aí umas pessoas, ei, eu não escolhi ser pobre. Será? O que você fez para não ser pobre? O que você fez de diferente? Qual é o teu trabalho? Quanto você se empenha no teu trabalho? Quanto você realiza o que precisa ser realizado da melhor forma possível, entregando muito mais do que te pedem? O que você faz de diferente das outras pessoas que estão perto de você para conquistar as coisas que você gostaria de conquistar e se tornar rico? Daí a pessoa fala, não, eu terminei o ensino médio e acabou. Acabou? Acabou o quê? Você morreu? Não tem fim, não acaba, nunca acaba. Enquanto você estiver vivo, se coloque na posição de aprender todos os dias, desde o momento que você abriu os olhos, respirou, foi ao banheiro, tomou seu café e foi trabalhar. Tudo é aprendizado. Então se coloque nessa posição de aprender. Tem que sair desse ciclo, né? Parece que as pessoas elas são programadas para isso. A maioria das pessoas são programadas para nascer, se alimentar, estudar o mínimo possível, ganhar o mínimo possível a vida inteira, férias, 13º, e bater o cartão e tal, envelhecer e se aposentar e pronto, cumpriu uma vida medíocre, né? Uma vida medíocre. E parece que a maioria das pessoas se contentam com isso. Sim. Né? E a estatística mostra, né? A grande maioria das pessoas vivem na mediocridade. E de repente, te incomoda se eu falar que você é medíocre? Se você se incomoda, repense nas suas escolhas. O que você tem escolhido? As escolhas que você faz na tua vida vão determinar o que você vai ser ou não. É claro, vão ter influências do meio. Mas o que você escolhe faz toda a diferença. Aí, é como eu disse, a pessoa terminou o ensino médio e falou, acabou. Eu já vi isso de alguns adolescentes, acabou. Eu falei, acabou o quê? Você morreu? Acabou nada. Tem muita coisa para você aprender e você vai passar a tua vida toda estudando. Você não vai estudar tudo que existe nesse mundo para você estudar e aprender. Então nunca acaba, nunca tem fim. Agora as pessoas se colocam nessa posição, terminei essa fase e acabou. Agora eu quero ver só se eu arrumo o bom emprego para ganhar o meu salário e vou fazer ali o mínimo que me pedem para que eu mantenha meu emprego. Só que assim, isso não funciona por muito tempo. Isso não dá certo. E quem vive na mediocridade não é eu não estou xingando você quando eu falo que você é medíocre. Não, você está na média. Você está na média. Simples. Agora, se isso te incomoda, mude as suas escolhas. Escolha estar acima da média. E como é que eu faço isso, Luiz? Um dos principais fatores que mais demitem, por exemplo, pessoas nos empregos é o comportamento. Ali é 83%, 70% a 83% das pessoas são demitidas no emprego por causa do comportamento, não é por causa do conhecimento técnico. Então, daí muita gente correu muito tempo, a vida toda, e eu fiz isso, fui um dos que fiz isso, a vida toda atrás de conhecimento técnico. Eu sou formado em física pela Federal, eu tenho pós-graduação, tenho vários cursos técnicos, eu sou técnico em refrigeração também. Eu tenho muito estudo técnico, muita coisa. E eu corri atrás disso porque foi o que plantaram na sociedade que ia resolver. Uhum. Em algum momento da minha vida eu descobri que não, isso é bom, ajuda, é importante e precisa ter, mas não é só isso. Eu acabei de falar o quê? Que o ser humano é 95% emocional. Não somos racionais. O ser humano é racional. Ih, mentiram para você, desculpa dizer aí. O ser humano é emocional e não racional. Esse seria o termo mais preciso para nós. Aí não desenvolvemos justamente o quê? Nas pessoas, na sociedade, justamente o quê? O comportamento que está ligado às emoções. Não desenvolvemos o comportamento, as emoções também não há uma boa gestão das emoções. Varrem para debaixo do tapete. Consequentemente, o que acontece? Acontece que as pessoas são demitidas por comportamento muito mais nas empresas. Você tem razão. Tem empresa, tem um conhecido de uma empresa, uma
uma empresa de importação de São Paulo, e que ele já falou que é 98% das pessoas que ele demite lá é por causa do comportamento. Não é por causa do conhecimento técnico. Olha, faz muito sentido. A gente faz a gestão de pessoas aqui na associação, enfim, em outras empresas, e o que a gente vê é isso. Comportamento. Comportamento é o fator principal para... E é porque as pessoas daí plantaram, nós vivemos, eu principalmente, mas as pessoas mais novas, a sociedade está mudando um pouco, sim. A inteligência emocional está mais em pauta, se fala mais. Algumas pessoas se interessam pelo assunto, vão buscar e desenvolvem. Outras não. Infelizmente, a maioria não, né? Até inclusive. Mas é um período que está sendo semeado, isso faz parte do meu trabalho também, semear isso, inteligência emocional, desenvolvimento de comportamento, porque eu desenvolvi o conhecimento técnico e não desenvolvi o comportamento. Eu percebi em algum momento que isso era um problema, que não, por causa justamente do comportamento eu não atingia todos os resultados. Um profissional excelente, onde muita gente falava, nossa, cara, você faz coisas incríveis. E eu falei, mas eu não atingia os resultados que eu gostaria. Não eram ruins os meus resultados, mas eu queria mais. E eu não alcançava, eu não entendia o porquê. Mas por quê? Até que eu entendi que era o comportamento. Aí eu precisei entender sobre o comportamento humano, entender sobre a mente, entender sobre emoções, sobre sentimentos, para melhorar a minha gestão, para daí começar a mudar. E daí as coisas começaram a mudar. E daí os resultados começaram a mudar. E daí as coisas começaram a acontecer diferente. Até eu chegar a ter a abertura da minha empresa. Então você vê, o que você constrói hoje, qual a tua escolha hoje para construir a vida que você acredita que merece ter? As pessoas, eu queria tanto ter dinheiro, eu quero ser rico ou quero ser pobre? Uma escolha, como eu falei, né? E daí, eu quero ser rico. Tá, mas e o que você está fazendo para ser rico? Esperando ganhar na Mega Sena? Sem nem jogar. E às vezes sem nem jogar. Isso que é o pior. E é bem isso, né? Eu já ouvi até um amigo que fazia piada sobre isso, né? Torcendo para ganhar. Queria ganhar na Mega Sena. Eu falei, mas você jogou? Eu falei, não. Então a pessoa nem participa do processo. Mas vou dizer que assim, não precisa esperar ganhar na Mega Sena. E, aliás, nem deve-se fazer isso. Escolha o que você quer fazer. O que você faz hoje? Eu pergunto de novo, o que você faz hoje para conquistar o que você quer fazer? Eu tive que ter várias escolhas durante o processo da minha vida. Todos nós temos, a todo momento. Agora, tem uma outra coisa que eu ensino muitas vezes. Precisa polarizar as escolhas? Luiz, o que é polarizar as escolhas? Precisa ter uma ruim e uma boa? Por que não pode ter uma terceira opção também? Eu coloco muito isso às vezes. Tire o polo de duas, que uma é boa e uma ruim, coloque mais uma no meio. Despolarizou. Tem uma terceira opção. Aí eu pergunto, que a gente usa o coach para isso também. Perguntas poderosas do coach. E qual seria essa outra opção para você? A pessoa apresenta duas. Qual seria uma terceira opção? A pessoa fica lá, fritando um pouquinho o cérebro. Teria isso aqui também. E essa não é interessante também? É interessante. Então, por que só pode ser bom ou ruim? Por que não pode ter o mais ou menos? E quando você chega no mais ou menos, aí não estou falando de viver na mediocridade novamente, estou falando que você abriu um novo caminho, você evolui de um passo que você estava para um próximo, e dentro daquele você já olha de uma outra perspectiva e consegue daqui para frente, olhar para frente e de repente chegar lá naquele passo perfeito que você queria lá no começo. Ou seja, às vezes é um passo a passo, mas você precisa tirar a pessoa do primeiro estado que ela está e não acreditar. Porque o primeiro passo que as pessoas têm que vencer é a inércia que segura elas onde elas estão, onde elas pensam que eu não sou capaz de empreender, eu não sou capaz de arrumar um emprego melhor, eu não sou capaz de ser gerente, eu não sou capaz de ser coordenador, eu não sei liderar. Engraçado, eu me lembro, eu sempre cito, tá? E desculpa aí, não é religião, não é, eu não estou pregando nada aqui, mas eu sempre cito algumas coisas da Bíblia, alguns exemplos, alguns personagens, e eu já falei várias vezes e vou falar que Cristo, para mim, é um mestre, tem ensinamentos poderosos. Eu uso muita coisa hoje. E outras coisas nesse livro importante que a Bíblia tem. E aí tem um personagem interessante,
para pegar essa questão de não acreditar. Mas tem outros, mas eu vou pegar Moisés, porque ele é famoso, né? Moisés, o bebezinho que foi colocado no cesto e é jogado no rio, que foi levado pelo rio. Quando ele teve o chamado dele, ele estava lá no deserto, bonitinho, lá, criando as ovelhinhas dele de boa, né? Tranquilo. Ele teve o chamado dele. O que ele disse primeiro? Para Deus, quando Deus apareceu para ele. Não, Deus, eu não sou capaz. Eu não sei nem falar, eu gaguejo quando eu falo com as pessoas. E tem essa frase, como se dizendo que ele era gago. Moisés era gago. Tinha problema, dificuldade de falar. Mas, na história bíblica, Deus sabia o potencial que ele tinha, sabia quem ele era, e nem ele sabia o que ele era capaz de fazer. Mas quantas pessoas estão nesse estado hoje, sem saber o que são capazes realmente de fazer? E essa lição que eu quero trazer dessa história. De repente, você é muito mais do que você acredita que é. De repente, você não acredita que você é quem você merece ser, porque te disseram isso durante muito tempo na sua vida. E principalmente na tua primeira e na tua segunda infância, que é do 0 aos 6, dos 7 aos 12 anos. Essa fase, a criança não tem filtros. Luiz, o que é filtro? Filtro é a ideia do que é certo ou errado, o que é bom, o que é ruim. A criança não tem. Tanto que você fala uma bobagem para a criança, ela vai admitir aquilo como uma verdade, porque ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, tudo entra na mente dessa criança nessa fase. E os cuidadores, os pais nessa fase, têm uma responsabilidade tremenda de colocar boas programações mentais, que a gente fala. Boas memórias do que a criança é. O que você fala para o teu filho hoje? Que é fácil ganhar dinheiro? Fazer dinheiro, que é o que eu ensino hoje? Ou que é difícil, que dinheiro não dá em árvore? E eu não estou dizendo que dinheiro dá em árvore, mas qual a crença que você coloca para o teu filho? Que é muito difícil ter dinheiro, que é difícil ser rico, que rico é só para quem já tem dinheiro, só filho de rico que vai ser rico. E aí é aquela programação para a vida. E daí ele leva isso, porque essa fase a criança não tem filtros, como eu acabei de falar, não sabe se está certo ou está errado. Mas sabe o que acontece? Entra lá no subconsciente, que é o lugar que fica guardado os hábitos da pessoa. O subconsciente funciona automaticamente, independente da vontade da pessoa, para o resto da vida dela. Essa é a notícia ruim dessa parte, né? Que se a criança teve programações ruins de violência, de baixa estima, de que é difícil ganhar dinheiro, de que ela é burra, de que ela não é capaz, de que ela é feia, se ela teve isso durante essa fase, ela vai provavelmente carregar isso para a vida toda, inevitavelmente, e ruim disso está lá no subconsciente. Não é numa parte do cérebro mais fácil de tirar. É num lugar onde praticamente não se tira. A ideia, o que faz, Luiz? A gente faz o que nós chamamos de reprogramação mental e reprogramação de crenças. E como é que faz isso também, Luiz? Faz através de 2 sistemas que existem para fazer isso. Um é repetição. Quando você começa a dirigir, você fica automático dirigindo, já nem pensa mais quando está ligando seta, engatando marcha, você já nem pensa mais. Depois de fazer várias vezes. Quando você está no começo, você tem que olha para a marcha, olha às vezes para o pedal de embreagem, que o carro não é automático, olha para o acelerador, olha para as coisas, olha para tudo. Você tem que ficar olhando. Daqui a pouco, tantas vezes você repetiu, você nem olha mais. E daí, às vezes, você está dirigindo e você esquece até que está dirigindo. Quem já, em algum momento na vida, não estava indo para um lugar e, de repente, nossa, eu andei tudo esse pedaço e não sei nem onde está a minha cabeça. Parece que desligou, mas o teu subconsciente estava trabalhando certinho. Você diminuiu a velocidade onde tinha radar, porque todo dia você passa ali e sabe que tem radar. Você diminuiu a velocidade nas lombadas, passou, sem ter pensado, porque teu subconsciente funcionou. Luiz, isso está acontecendo com dinheiro na minha vida? Talvez por isso você tenha medo de ganhar dinheiro. Talvez por isso você não queira ser rico, porque rico é desonesto. E falaram isso para você lá na tua infância. Isso entrou no teu subconsciente, funciona automaticamente agora na tua mente. E agora você instintivamente, sem perceber, faz de tudo para não ter dinheiro, para não ser rico. Como? Todo o dinheiro que você pega, você dá um jeito de gastar ele rapidinho. Com qualquer coisa, não vou nem citar o quê, mas dá um jeito de se livrar dele. Você não busca guardá-lo, investi-lo com inteligência. E aí o que acontece? Você segue a programação que foi colocada em você. Continua pobre a vida toda.
Luiz, dá para mudar isso? Como eu falei, repetição. Então comece a repetir novas coisas para você todo dia. Tem um outro jeito? Tem. A gente faz os treinamentos nas imersões que a gente faz. Forte impacto emocional. E agora não entendi, Luiz. O que é esse negócio? Mais uma vez, vamos lá. Estou dirigindo meu carro. Estou bonitinho lá. Daqui a pouco eu olho para o painel e, pum, bato o carro. Bato, me dá um soco, eu vou para frente, bato a cabeça no volante do carro e ainda vem um outro carro para ajudar ainda, olha, e bate na traseira do meu e bate de novo e eu levo um susto. Programação mental acontece com tudo que você vê, com tudo que você ouve e com tudo que você sente durante a tua vida toda, até a tua morte. Nesse momento que eu bati o carro, eu vi uma imagem da batida, eu senti, bati minha cabeça no volante, ou eu abri um airbag, bateu em mim, senti, eu ouvi o estrondo, a batida do carro, e ainda daí aconteceu mais uma coisa que eu falei, veio outro atrás e bateu de novo. Teve repetição, então, além de ter o forte impacto emocional da primeira batida que eu tive, teve da segunda, que foi forte impacto também, porque foi um susto novamente, e ainda teve repetição. Aí, se fosse um software sendo instalado, ia aparecer aquela mensagem, programação instalada com sucesso. E a pessoa, a partir dali, começa a ter, de repente, crenças sobre dirigir, medo, pavor, sua frio quando vai dirigir, não consegue, fala, eu não consigo dirigir, tenho medo. Quando eu estou atrás do volante, parece que eu vou bater no poste. Mas o poste está ali, só vai bater se você virar. Não, mas parece que o poste vai vir na frente do carro e eu vou bater no poste. Eu vi gente falando assim. Por quê? Teve alguma crença, alguma coisa que aconteceu sobre forte impacto emocional. Uma batida só que causa forte impacto emocional? Não, um pai gritando com o filho num momento importante para o filho também causa forte impacto emocional. E a criança absorve, programa aquilo na mente. Um adulto também. Então essa é outra forma. Essa forma daí foi negativa, né? Teve uma programação, instalou-se um trauma de dirigir. E dá para tirar isso? Dá também com um processo similar. Tem terapias para isso. Por exemplo, hipnose clínica trabalha com isso. PNL também trabalha com isso. Para você fazer uma reprogramação sobre isso. Tem sessões, eu trabalho também com terapia, hipnose clínica e PNL. Tem sessões que a primeira sessão que você faz com a pessoa tem pânico de dirigir. A primeira sessão a pessoa já sai dali, me dá a chave do carro, pega e sai dirigindo. E nunca mais tem problema. Porque daí ela começa a repetir o processo e através da repetição ela programa a crença de que, não, realmente eu estou forte e está tudo certo, eu consigo dirigir. Teve um rompimento. E tem um forte impacto emocional que a gente faz como engenharia reversa. Então, se tem para o lado negativo, para instalar um trauma, por que não fazer isso para instalar uma coisa boa, uma crença positiva de que você é capaz, sim, de realizar, de criar a tua empresa, você é capaz, sim, de ser um gerente no teu trabalho, você é capaz, sim, de ter uma vida melhor, de ter um companheiro, uma companheira melhor. Tem gente que vive em relacionamento abusivo porque não acredita que pode encontrar alguém melhor. E o mais incrível disso, às vezes a pessoa tem uma boa aparência, fala bem, uma pessoa bacana, e não acredita que vai encontrar alguém melhor. Vive aquele relacionamento de abuso a vida inteira, porque tem crenças por trás, transformando a vida dela, levando ela para esse caminho. Como reprograma isso? Repetição, terapia, forte impacto emocional, imersões que a gente faz para tratar isso. É praticamente um tratamento mesmo, acaba acontecendo. Porque nós trabalhamos com toda a cadeia de emoções, com todas as emoções. Com um laboratório que a gente fala. Montamos um laboratório da vida real. Você vai sentir essas emoções lá dentro. Vai percebê-las, só que num ambiente controlado, com estratégia, com ciência. E aí você vai compreender que você sim tem recursos, que você sim pode escolher ser triste ou ser alegre. A emoção da tristeza vai vir independente de você querer. Perdi um parente, vou ficar claro que vai. E nem deve reprimir, porque senão você gera um problema também dentro de você. Mas perceber a emoção, deixar ela fluir e depois tratar ela com os conhecimentos que você tem sobre ela, de como tratar ela, para depois reagir e entender que, de certa forma, todos nós vamos partir dessa vida, que se teu parente morreu, você está triste, vai ficar, não tem jeito. Você não pode, o que? É viver a vida toda naquilo? Aí você usa essas
ferramentas, essas técnicas para mudar teu estado e seguir a vida. Entender que é assim que funciona mesmo e todos um dia vamos partir daqui. Isso vale para outras coisas. Eu dei um exemplo da morte aqui agora e dei vários exemplos de crenças, né, negativas, de como reprogramar. Forte impacto emocional também reprograma para o positivo, não só para o negativo. E é isso que eu proponho para as pessoas com o meu instituto, com o nosso trabalho. E por que, Luiz, você faz isso hoje? Talvez seja a curiosidade de alguns. Porque eu vivi isso. Eu sofri com isso. Eu acabei de falar no começo da conversa que eu tive problemas de gestão das emoções e comportamento. Eu desenvolvi o técnico e esqueci, achei que isso não era importante. Mas num ser humano que é 95% emocional, o que vai fazer a diferença na tua vida de verdade? Você controlar emoções. No momento que alguém estiver te tirando do sério com alguma coisa, te provocando de alguma forma, o que é mais inteligente? Você ficar com raiva e partir para cima, para agressão? Ou você controlar aquilo, enxergar que aquela pessoa está num estado emocional infantil, não está sendo adulto, e você, compreendendo sobre tudo isso, buscar o estado adulto daquela pessoa com perguntas. Deixa eu falar uma coisa sobre raiva, por exemplo. Vai vir, você vai sentir raiva. E uma das técnicas que às vezes falo para as pessoas, olha, você está com raiva, uma maneira, você está no teu sistema límbico do teu cérebro, e ele funciona automaticamente, ela vai acontecer. Existe a raiva para o lado positivo e existe a raiva negativa, que é a raiva agressiva. Luiz, existe raiva positiva? Claro que existe. A raiva é uma das emoções que geram mais energia para você realizar coisas. Por exemplo, se você quer mudar a tua vida hoje, provavelmente você está com um certo nível de raiva da vida que você tem hoje. Então, use essa energia que a raiva tem e transforme a tua vida. Então, ela tem uma energia, tem a raiva positiva, mas aí tem a raiva negativa. O cara me fechou no trânsito, eu perdi o meu controle emocional, porque eu já não tenho uma boa gestão emocional, e vou usar a raiva negativa para sair do meu carro lá e bater no carro, e às vezes o cara tem arma, o outro cara dá um tiro em você, você morre, perde a vida por causa de uma besteira. Quanto isso acontece no dia a dia? Quantas pessoas fazem isso? Quanta besteira é feita pela falta de inteligência emocional, de gestão das emoções. Mas daí para controlar a raiva, Luiz, você ia falar sobre isso. Tá, a raiva vai vir, não tem jeito, você não vai ignorar ela. Uma das coisas, e que pode até parecer estranho, que você talvez já tenha ouvido, contar. Luiz, já me falaram isso, contar até 10 vai passar raiva, não passou. Eu contei até 10 e me deu vontade de ir para cima do cara de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, agora eu vou te bater. Não é assim. É uma contagem diferente que eu proponho. E funciona porque você vai tirar o teu cérebro do estado límbico que ele está, no funcionamento límbico, primitivo, e vai levar para o neocórtex frontal, parte racional, inteligente. Como, Luiz? Você vai contar. Só que você vai contar imaginando o desenho de número por número, e não precisa ser até 10, pode ser até 4. Imagine na tua mente desenhando 1, 2, lentamente, desenhando com brilho, com cores, bem brilhoso o número, imagine. 2, 3, o número se formando bem brilhoso, 4. Aí sabe o que acontece quando você está fazendo isso? Você está com raiva, você está lá no sistema límbico do teu cérebro. Quando você faz isso, automaticamente você tem que ir para o lado racional do teu cérebro. Ele sai daqui para processar isso. Ele não vai conseguir processar isso sem ir para o lado racional. E quando ele vai para o lado racional, você tirou ele daquele sistema límbico, ele vai pensar. E daí quando ele vai pensar, puxa vida, se eu ir lá e bater nesse cara, vai que o cara está armado e me dá um tiro. Não resolve. Eu bato no cara, o que eu ganho com isso? O cara me processa, eu vou preso, eu tenho que pagar ainda. Aí você vai começar a pensar, entendeu? É o que aconteceu ontem com o Gustavinho. Ele já colocou isso aí, ó, na hora que mandou a 10ª alteração de arte e pediu para ele mudar ainda, ele já fechou o olho e pensou nos números se formando. Ele deve ter... Pronto, tá zen aí. Desenha os números na mente. Tira do sistema límbico, vai para o racional. E o racional daí vai pensar sobre aquilo. Vai te trazer para o racional. Isso, de certa forma, nós temos os 5 estados também de ego das pessoas, né? Que é a criança livre, a criança adaptada, o pai amoroso, o pai crítico e o adulto. O adulto é o melhor resolvedor de problemas. Só que tem gente que vive ou no pai crítico, só sabe reclamar, criticar tudo, reclamão. Tem gente que vive, às vezes, numa criança adaptada, espera ordem de tudo, segue tudo e não consegue desenvolver nada sozinho. Tem gente que vive na criança livre, leva tudo na brincadeira, depois eu faço.
Dá tudo piada, estamos fazendo uma reunião séria sobre um assunto sério, começa a contar piada no meio da reunião, está no estado de criança livre, não vai para o adulto. E o adulto, ele usa o coach também, ele faz perguntas para a pessoa. Para quê? Para colocar a pessoa no estado de adulto, muitas vezes também, para ela sair daquele estado. E o adulto percebe, ele aprende a entender esses estados emocionais e percebe na pessoa, opa, a pessoa está no estado pai crítico, está só criticando, está nervosa, deixa eu tirar ela disso. E ele tira a pessoa dela e leva para o adulto. Daí adulto com adulto resolve o problema. Adulto com adulto, bateu o carro, resolve o problema. Eu tinha um carro, uma vez que eu comprei um carro zero, e acho que fazia 1 ano que eu estava com o carro, e eu estava indo para o trabalho, aí tinha um acidente na pista, estava cheio de óleo, um caminhão tinha estourado, acho que a mangueira de óleo, tinha lavado de óleo a pista, bem numa curva, indo para Araucária ali. Aí já tinha um monte de gente escorregando, saindo, eu já não tive como sair, eu pisei no freio, mas o carro ia que nem tivesse na neve, foi escorregando, mas eu consegui não bater. Só que daqui a pouco veio o cara atrás de mim, pô, bateu na traseira do meu carro. Aí eu estacionei do lado, respirei, poxa vida, meu carro zero. Tá bom, né? Vamos lá, vamos conversar com o cara. Falei, tá, vamos ver se o cara não vai discutir, porque não quer pagar. Aí ele saiu, poxa vida, primeiro ele estava nervoso, por que você freou? Eu falei, daí ele começou a ver, né, um carro atrás do outro caindo fora da pista, no óleo dele, já nem questionou mais. Tá, poxa, cara, que sorte que você não bateu, porque eu ia bater num caminhão que estava na minha frente. Eu ia entrar debaixo do caminhão, se eu não tivesse parado. E ele bateu na minha traseira, né, levou sorte. E aí ele viu isso e daí ele se acalmou. E daí a gente começou a conversar. Eu falei, tá, bateu, você tem seguro? Eu falei, tem, tudo bem, a gente está indo para o trabalho, dá o teu telefone, ou seja, adulto com adulto. E daí eu vi que ele gostava do mesmo tipo de música que eu. Falei, você gosta de... vamos lá. Daí começamos a falar de música, mudamos o assunto. Daqui a pouco a gente virou amigo, trocamos o telefone e viramos amigos. Ou seja, adulto com adulto resolve o problema. Ele pagou, acionou o seguro dele, pagou o conserto. Eu não fui brigar, discutir com ele. Ele até quis primeiro, por que você freou? Eu bati na traseira. Mas daí ele viu. Né? O que vai adiantar o leite derramado, né? Adulto com adulto resolve o problema. As pessoas vivem também nesses estados aí e às vezes não percebem que estão vivendo nesse estado. O pai crítico é muito comum encontrar em ambientes de trabalho. Gente reclamando de tudo. Reclama do salário, reclama das condições, reclama do chefe, reclama da temperatura, reclama da cadeira, reclama do computador, reclama do software, reclama da arte que teve que mudar 5 vezes, né, Gustavinho? E o que está fazendo, né? E o que está fazendo, né? Mas é assim, é natural também, tem esses estados, e você transita, todos nós podemos transitar por todos, mas às vezes as pessoas encarnam em um desses aí e ficam muito naquele. Tem gente que vive num pai crítico muito tempo, e isso é um problema. Você até tem que usar, às vezes, todos. Por exemplo, quando você está em casa no final de semana com seus filhos, solta a criança livre, meu. Vai ficar lá adulto. Não, eu vou aqui porque eu sou adulto. Não, vai lá, brinca, se diverte, faz parte da vida, se divertir. Criança livre. Criança adaptada, em alguns momentos você tem que seguir uma ordem. Foi dada uma ordem, você sabe que tem que seguir, segue a criança adaptada. Vai seguir, segue. Pai crítico, você tem que ser pai crítico em alguns momentos também. Para analisar criticamente, isso faz sentido isso que você disse. Olha, eu conheço isso, Gustavo, e eu percebi que isso não está certo, está errado. Deixa eu te mostrar o porquê. Daí você traz o adulto porquê. Você critica, usa o pai crítico, mas você traz o adulto daí para explicar o porquê. E daí o Gustavo, de repente, vai primeiro acionar o pai crítico dele. Esse cara está me criticando. Só que daí também o Gustavo vai ter que perceber, já entendi o que o Luiz explicou, faz sentido, trouxe o adulto também. E aí, novamente, adulto com adulto resolve o problema. Mas todos os estados são importantes. O que não pode é você viver num só. Isso é que nem os perfis comportamentais que tem. O dominante, o influente, estabilidade, conformidade, do DISC, né? Também são estados que todos nós temos, todos eles. Né? Só que algumas pessoas têm um mais aflorado. É um comunicador, fala muito. Eu estou falando pra caramba, né? Aliás, né? Quantas horas eu já? Eu estou falando muito. De repente, eu tenho que controlar o meu comunicador e me colocar numa posição ali, talvez de estabilidade e conformidade, com menos comunicação e mais analítico. No momento que eu estou desenvolvendo uma planilha, um trabalho que exige concentração, eu preciso estar no estado de conformidade, por exemplo, para analisar melhor. No momento que eu estou atendendo um cliente, eu preciso estar no estado, num perfil comportamental de estabilidade, para me manter mais estável, me relacionar melhor, porque o cliente vai vir com o pai crítico muitas vezes, um pós-vendas, vai vir batendo, vai vir com raiva. Eu atendi o telefone uma vez numa empresa que eu trabalhava na área comercial de marketing e vendas, eu atendi o cliente, ele começou a me xingar, e não tinha nada a ver comigo, mas tudo bem, né? Ele começou a me xingar de tudo quanto é palavrão,
que você imagine. E daí ele começou a xingar o dono da empresa também. Daí ele começou a xingar também a gerente, e daí falou, por fim, todos vocês nessa empresa são isso, aquilo. Eu deixei ele falar, né? Acho que ele ficou falando durante, sei lá, uns 1 minuto quase, xingando todo mundo, o pai de todo mundo, as gerações de todo mundo. E daí, quando ele terminou, eu fiz aquela pergunta clássica no que eu posso ajudar, senhor? Aí ele, tá, eu quero isso, e como é que tudo bem, senhor. Não sou eu o responsável pelo setor, mas eu faço questão de ir lá nesse setor, pessoalmente, falar com a pessoa responsável e dar a resposta agora para você. E aí foi o meu posicionamento de estabilidade no atendimento pós-venda. E eu não era, realmente, não tinha nada a ver comigo, nem me passaram, porque provavelmente a pessoa que atendeu primeiro, me passaram internamente na empresa. A pessoa que atendeu primeiro provavelmente falou, deixa eu transferir para o Luiz. Ou vou transferir para outro, passou para qualquer um e caiu para mim. Mas não, a pessoa tinha que ter se colocado nesse estado de comportamento ali, nesse perfil comportamental de estabilidade, ficado tranquilo e resolvido o problema, porque é isso que a estabilidade daí faz. Então, eu falo assim, não existe perfil ideal também. Não é o influente que é melhor. Qual o melhor vendedor? É o influente, comunicador, quem fala muito? Não. Tem vendas que se o cara falar muito... Aliás, é até ruim, é uma técnica de venda que se usa em alguns momentos falar mais. Por exemplo, alguém que está num palco fazendo uma palestra, ela vai fazer um pitch de venda, é só ela que está falando, né? Então, dela vai falar muito. Mas alguém que está no momento com o cliente, mano a mano, P2P, ela vai ter que perguntar e ouvir. E entender a necessidade. Né? Perguntar e ouvir. Ouvir e fazer perguntas inteligentes. Não é qualquer pergunta. É uma das técnicas que a gente ensina daí na nossa imersão de vendas, por exemplo. Tem técnicas avançadas lá que a gente ensina. E tem PNL para vendas, coach, perguntas. Tem a técnica Spin Selling, que é uma técnica de perguntas para você entender a situação do cliente, para você entender o problema, para você apresentar as implicações e soluções. E daí o teu produto é a solução para ele. Mas você vai perguntar e ouvir muito mais. Então, não é o influente. Muita gente pensa que é quem fala muito que é o bom vendedor, né? Não. Depende do tipo de venda. Às vezes, ele até atrapalha. E daí tem um executor, né, no perfil comportamental, né? Aquela pessoa que vai parte para ação. E ela, às vezes, se transforma nos outros perfis conforme a necessidade. Eu tenho executor bastante, mas tenho influente bastante. Mas tem uma coisa que eu aprendi em toda essa jornada de estudo do comportamento humano. Fazer dicotomia entre perfis comportamentais. Luiz, o que é dicotomia? Você vê, está cheio de palavras estranhas hoje, né? Cheio de coisas estranhas. Eu falei que eu vim aqui para trazer uma coisa diferente, uma mensagem positiva para vocês. Dicotomia é simplesmente você transitar pelos padrões comportamentais, pelos perfis diferentes e se adaptar conforme a necessidade a cada um. Cada situação exige um perfil. Meu perfil hoje foi todo transformado no decorrer da minha vida e o teu perfil muda, tá? Você não nasceu assim, vai morrer assim. Ele vai mudar conforme as experiências de vida que você tem, as vivências que você tem. Mas hoje eu vivi todos os perfis de maneira intensa, o que fez com que eu tivesse uma certa adaptabilidade a todos. Então, eu consigo, quando tiver que executar alguma coisa, eu consigo executar. E lá, partir para ação, não importa o desafio. Se precisar comunicar, eu vou, subo no palco, me comunico. Não importa quem está na frente, se é 1 bilhão de pessoas ou se é uma. Ou se não tem ninguém, só estou falando sozinho na internet, mas eu sei que tem gente ouvindo, mas eu estou sozinho no meu quarto falando. Se eu precisar me concentrar para fazer uma planilha, desenvolver uma coisa, poxa, eu sou formado em física. Quantas vezes eu me tranquei no meu quarto desenvolvendo cálculos complexos? Eu consigo fazer isso. Eu já atendi clientes me xingando de tudo quanto é coisa e eu mantive a calma. Inclusive, isso era uma coisa que as pessoas vinham em mim. Luiz, como que você consegue ficar calmo nessas situações? E nem eu percebia que eu era assim. Eu falava, você acha que eu sou calmo? Porque no fundo eu estava, minhas tensões internas estavam lá. Só que eu não jogava para fora aquilo. Até porque, como eu disse, vai resolver você jogar, explodir lá. Só piorar as coisas. Só vai piorar. Então, eu fazia uma gestão interna. Então, em momentos de estabilidade, onde eu tinha que atender o cliente explosivo, eu estava controlado e sabia que eu tinha que resolver o problema dele. Era só isso, ele só queria que resolvesse.
E ele estava brabo, nervoso, xingando todo mundo, porque ele estava no pai crítico, não sabia controlar isso, não tinha inteligência emocional para fazer a gestão disso, então eu tinha que trazer o adulto. Como que eu ia trazer o adulto? Fazendo perguntas. No que eu posso ajudar, senhor? O que aconteceu? Aí ele foi baixando. Quando eu falei isso, ele foi baixando. E daqui a pouco, quando eu falei, não, eu faço questão de resolver o teu problema pessoalmente, não é comigo, mas eu vou lá no setor, levantar aqui do meu setor e vou lá falar com a pessoa que resolve. E eu não vou desligar esse telefone enquanto eu não te der a solução. O cara mudou totalmente, da água para o vinho. Xingou todo mundo para falar obrigado pelo que você fez no final. Me agradeceu. E eu resolvi o problema. Eu fiz perguntas para ele, resolvi o problema dele como um adulto faz. E adulto com adulto, daí resolve o problema. Muito bem, Luiz. Luiz, sei que a conversa aqui, na verdade, tinha que ter umas 3, 4 horas para a gente começar a se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, mas para as pessoas saberem mais, como é que elas te acham, redes sociais, aonde que é o Instituto, conta um pouquinho mais para nós. Bom, nas redes sociais me sigam lá, quem não segue, sigam o Luiz e sigam o Instituto. É Luiz com S, luiz.ricardo.liras. O Instituto é instituto.liras. Vai lá, segue os perfis e vocês vão encontrar conteúdos gratuitos lá. Vocês vão ver que eu não sou só mais um rostinho bonitinho na internet. Eu posto coisas bem relevantes, conteúdo denso, inclusive sobre vendas, mas não só sobre vendas. Vocês vão ver eu falando de fibromialgia. Quem não sabe o que é, vai lá, tem um vídeo eu explicando sobre o que é. Eu falo sobre funis de vendas, ou seja, tem muito conteúdo top lá, que tem gente que cobra para colocar isso. E para mim está lá lives gratuitas, fora o conteúdo também que eu coloco lá, que não é live, né? Conteúdo de post. Então vão lá, acompanhem, sempre vai ter algo bacana. O Instituto é um instituto que trabalha com imersões. Nós temos aí programação de ter uma por mês até o final do ano. Aliás, quero fazer um convite. Dia 27 e dia 28 de agosto, das 9 da manhã às 19 da noite, 2 dias de imersão. Por que tudo isso, Luiz, imersão o dia inteiro? Quando você vai aprender inglês, por exemplo, como que é melhor? Não é melhor você ir fazer uma imersão lá no país? Você não aprende muito mais rápido, muito mais o inglês? Então, por isso a gente faz imersão, 2 dias inteiros, sobre comunicação poderosa, persuasiva, sobre networking de qualidade, sobre comportamento humano e sobre vendas, porque tudo isso está ligado a vendas. Não perca a oportunidade de investir em você. Legal, Luiz. Obrigado por ter conversado com a gente hoje aqui. Quem quer saber mais, vai lá no Instagram do Luiz, lá, conheça um pouquinho mais. Treinamento top. Sempre invista em você. Sempre se capacite, sempre procure evoluir. Aqui na Sinfaz também, a gente está de portas abertas, tem várias capacitações. Então, assim, vamos lá. E a gente vai combinar com o Luiz também de trazer ele numa terça a mais, né, Gustavinho? Um terça a mais aqui no Café da Manhã também para falar um pouquinho com os nossos associados. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui, Gustavo. Será que vocês estão preparados para o Luiz uma terça a mais? Rapaz do céu, hein? Será que vocês estão preparados? Olha, vou dizer, não sei se vocês estão preparados, mas quando eu vier, eu vou trazer alguma coisa bem diferente. Então, vocês se preparem. Show. Aguardem, então, que logo vamos ter o Luiz aqui no Terça Mais. E você que nos acompanhou até agora, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo e até a próxima terça. Obrigado pelo convite, obrigado a todos por acompanhar esse momento incrível aqui com a Sinfaz, com o Gustavo, com Gustavos, né? E espero ter outras oportunidades com vocês aí, sim, a gente está junto. Show, obrigado. Até mais. Tá. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Para construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa.
Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema. Contabilidade Iguaçu, há mais de 30 anos no mercado contábil. Volite, painéis comerciais para topside, outdoor, rodoviário e em penas. Fale conosco.